Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando a nossa live. Gostaria de saber se os irmãos estão conseguindo nos assistir, se os irmãos estão conseguindo nos ouvir. Nós tivemos um problema aí na nossa transmissão, mas eu acredito que agora já foi resolvido. Olha só, então foi resolvido. Glória a Deus. Eu acabei de ver que o Samuel entrou. Ô Sam, você me ouve bem, Sam? Se você me ouve bem, por gentileza, meu amigo, me mande um ok aqui e para que assim nós tenhamos condições de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, o nosso debate, a nossa exposição. Hoje estava previsto para iniciar às 20 horas. Hoje, infelizmente, nós tivemos alguns problemas. Eu não sei, na verdade, o que aconteceu. Eu vou ter até que verificar com o Samuel depois. Mas agora nós estamos aí, né? Eu me tornei administrador da igreja, parcialmente para que assim, administrador da página da igreja, parcialmente para que assim nós pudéssemos iniciar essa live. Está chegando aí também a nossa querida irmã Ilane. Deus abençoe em nome de Jesus. Seja muito bem-vinda, tá bom, irmã Ilane? Irmã Ilane, eu gostaria que, se fosse possível, da irmã me dar um retorno para ver se a irmã está me ouvindo bem. Tem como a irmã colocar nos comentários e trazer uma fala, uma posição, só me dando consciência, né? Me conscientizando se está me ouvindo bem. Tem como a irmã me dar um retorno, por gentileza? Estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho? As irmãs estão me ouvindo bem? Só um minutinho, irmãos, que nós já vamos iniciar, tá? Por gentileza, as irmãs que estão nos assistindo, se for possível, me dê um retorno falando se as irmãs estão me ouvindo bem ou não, tá bom? Só para eu verificar aqui e nós já iniciarmos. Ok, que bom. A Evelyn me deu um retorno. Que bom, irmãos. Então nós podemos iniciar agora, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe aí nossas queridas irmãs que estão nos assistindo. E hoje nós vamos falar de um tema muito sério, um tema muito importante e delicado até para a nossa espiritualidade. Antes, eu convido vocês a abrirem as vossas Bíblias em Mateus, capítulo de número 11 e o versículo de número 28. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11 e o versículo de número 28, tá? E a palavra de Deus, ela nos diz assim, ó: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Um versículo conhecidíssimo da igreja. A igreja conhece de cor e salteado. Que possamos meditar, refletir e pensar sobre esse texto. Amém? Vamos orar? Fechem seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos essa noite agradecer ao Senhor, te louvar, ó Deus, na beleza da tua santidade, pois tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nos ajude, ó Deus, a aprendermos da tua palavra, a compreendermos as verdades do Senhor. Nós oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, os comentários aqui, de um modo geral, tem uns que não estão subindo aqui para mim. Estão subindo, mas aí qualquer coisa,
no final do vídeo, eu peço para algum dos irmãos tirar um print e mandar para mim no meu particular, e aí eu olho rapidinho e eu dou um retorno para os irmãos, tá bom? Bom, angústia. Quando nós falamos de angústia, nós temos que entender que angústia é algo similar. Não tem como nós falarmos de angústia sem antes nós fazermos um apontamento em relação à expressão vazio existencial. Vazio existencial é uma palavra que foi criada por Viktor Frankl no século XX, na época, né, que teve o nazismo em si. E vazio existencial é o quê? Vazio existencial é a sensação de um vazio. É algo em que você... É basicamente o seguinte, você precisa de algo, mas você não sabe o que é. E esse vazio existencial, ele está atrelado, ele anda de mãos dadas com a inquietação, com um profundo mal-estar, com uma insatisfação, com uma desilusão, uma tristeza, uma angústia. O que nos ajuda, de alguma forma, a lidar com esse vazio existencial é a família, é o trabalho, é o relacionamento. Por quê? Porque ter família, ter trabalho é o que faz com que você tenha minimamente ou encontre minimamente um sentido da vida. E as emoções, esses sentimentos que esse vazio nos provoca, ele pode ser tão comum, e ao mesmo tempo ele é tão forte, ele é tão devastador, que as pessoas acabam criando distrações para que, de alguma forma, esse vazio seja abafado, para que esse vazio seja camuflado. E aí as pessoas, para tampar esse vazio, elas vão se prender às distrações, como, por exemplo, comprar de forma compulsória. Ela passa a adquirir novos vícios. E ela passa a ter essas atitudes para o quê? Para tentar abafar esse vazio, para tentar abafar essa angústia. Porém, esses comportamentos acabam sendo provisórios. Por quê? Porque esse vazio é insuportável, esse vazio é angustiante, ele é incompreensível, ele é irracional, porque tudo nos faz lembrarmos que sentimos uma necessidade de alguma coisa e essa alguma coisa nem nós sabemos o que é. E quando esse vazio aparece, quando esse vazio existencial surge, entendam bem, eu não estou entrando ainda no que Schopenhauer está falando. Eu estou dizendo estudos aqui psicológicos, eu estou trazendo uma visão psicanalista da questão do vazio existencial. Eu vou entrar em Schopenhauer daqui a pouco. Quando esse vazio vem ao nosso encontro, nós tentamos tapar esse vazio por meio de algumas distrações. E esse vazio é insuportável, esse vazio é angustiante, e ele pode surgir em determinados momentos da nossa vida. Ele pode surgir quando você coloca expectativas muito altas, quando você coloca todos os seus esforços
em um objetivo. Quando você concentra todas as suas forças em uma meta, quando você não começa, quando você não consegue o que quer, quando você tem dificuldades de superar uma decepção, por exemplo. O vazio ele surge diante da expectativa de vida que você coloca em determinados objetivos que é muito alta. E, obviamente, você se frustra, pois você tem uma limitação. O vazio existencial, ele acontece em alguns momentos também, por quê? Porque você quer ter o controle excessivo. Você quer ter o controle excessivo de tudo e de todos. E quando você compreende, quando você assimila que as coisas não estão no seu controle, que as coisas estão fora do seu controle, você passa a ter um sentimento de desesperança. Você passa a ter um sentimento de tristeza. Você passa a ter a sensação de um vazio existencial. E isso também vai acontecer quando vem ao nosso encontro o luto. Quando você perde um ente querido, quando você enterra uma pessoa que ama, quando você passa por uma separação, é normal, é comum você experimentar algo chamado vazio existencial. Por quê? Porque a vida, como você conhecia até então, ela vai deixar de existir, pois aquela pessoa, aquele ser já não mais vai fazer parte dela. E então você fica desesperançoso, você fica inquieto, abatido, consequentemente, isso vai agravar-se em um transtorno de humor. Quando isso se torna crônico, é recomendado, na verdade, que você vá procurar um médico, pois existe a possibilidade de você ter, inclusive, transtornos depressivos, como a ansiedade, como a própria depressão. O vazio existencial é um momento doloroso, mas ao mesmo tempo é extremamente bom. Ele é vantajoso porque ele faz nós mudarmos e refletirmos sobre a nossa vida. O vazio existencial faz nós compreendermos, faz nós assimilarmos o papel da nossa existência. Por isso é que é importante nós tomarmos cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. É sério, eu volto a repetir. Tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? O que é o vazio existencial? É a condição onde você se encontra incapacitado de saber o que sente ou o que deseja. É você querer andar, mas ao mesmo tempo dormir. É você ter vontade, mas não fazer. E isso faz com que você desenvolva, isso faz com que você tenha perguntas, faz com que você reflita sobre a questão do vazio existencial em si. Por quê? Questionar-se sobre o sentido da vida
é algo que paira desde o início da humanidade. Nós procuramos responder a nossa existência. Nós tentamos encontrar uma resposta sobre o porquê que nós existimos. O porquê que nós estamos aqui na Terra. E aí nós vamos tentar encontrar essa resposta por meio da religião. Nós tentamos encontrar essa resposta por meio da ciência, tentamos encontrar essa resposta por meio do senso comum. Mas, por mais que nós venhamos encontrar respostas, por mais que nós venhamos encontrar algumas falas, elas serão insuficientes, elas serão insuficientes para que, de alguma forma, venha contemplar essa angústia que está em nossos corações. E aí, diante desse vazio existencial, diante dessa pressão, para você se sentir minimamente bem e vencer esse tédio que te perturba, que tira a sua paz, você passa a cumprir os requisitos que a sociedade te impõe. Como é que você vai vencer o tédio? Como é que você vai vencer esse vazio? Vai cumprir os desígnios que a sociedade lhe coloca. Então, você vai começar a trabalhar, você vai começar a estudar, você vai passar a constituir uma família. É o que a sociedade nos impõe, é o que a sociedade joga sobre nós. E assim nós vamos desfocando, nós vamos abafando, nós vamos retirando esse vazio existencial. Entretanto, isso é bom, isso é gratificante até os primeiros momentos. Porque depois de alguns anos isso se torna chato. E aí você vai preencher o seu dia não só apenas com estudar e trabalhar, mas você vai começar a acrescentar outras atividades. Você vai preencher o seu vazio com novas funções. E isso é sério, irmãos. Por quê? Porque você passa a fazer coisas na sua vida que não tem necessidade nenhuma, mas você faz elas justamente para tapar o vazio existencial que habita dentro de você. E aí você faz curso de francês. Você nunca vai falar francês na sua vida, você nunca vai para a França, mas você quer estudar francês. Por quê? Porque vai ficar em casa fazendo o quê? Então vai estudar francês. Ah, eu vou estudar, sei lá, eu vou estudar eu vou estudar matemática. Tá, mas você não gosta de matemática. Não, mas eu vou estudar. Enfim, o que eu quero que vocês percebam é que nós vamos tentando preencher essas lacunas, nós vamos tentando preencher as jornadas, a carga horária do nosso dia a dia, justamente para preencher esse vazio existencial. Por quê? Porque nós não queremos enfrentá-lo. Nós não queremos dialogar com ele. Nós não queremos conhecê-lo. E o vazio existencial, eu volto a repetir, ele é benéfico. Por que ele é benéfico? Porque ele faz com que nós tenhamos condições de pensar e refletir sobre nós mesmos. E isso vai para outros extremos ainda. Por quê? Olha só, olha como é que a nossa vida é uma loucura. E eu vou falando e você vai se identificando e vai percebendo que isso é para você, é para mim, é para nós. Para você preencher o vazio existencial, você inicia
preenchendo, fazendo, cumprindo os requisitos que a sociedade te impõe, e depois você não fica satisfeito com isso e você vai fazer um excesso de atividades, você vai acrescentar mais coisas. E, lamentavelmente, tem pessoas que não conseguem se satisfazer diante desses dilemas e vão para outros extremos. E aí elas procuram preencher essa angústia por meio dos vícios. Elas procuram preencher esse vazio existencial por meio do cigarro, por meio da bebida, por meio da internet, por meio do celular. E esse excesso de atividades nada mais é do que uma demonstração, do que uma clarificação de que o que você quer para a sua vida nada mais é do que se sentir vivo. Mostrar que está respirando, mostrar que tem vida. Esse excesso de atividades, fazer, realizar, produzir, esses verbos empoderados, tem o objetivo, tem a finalidade. Nós abraçamos o mundo porque o que nós queremos, na verdade, é nos sentir mais vivos. Eu me recordo, irmãos, e eu me recordo uma coisa muito interessante. Quando o meu sonho sempre foi ser professor, né? O Igor mandou um comentário aqui. Boa noite, meu irmão. Deus abençoe, tá bom, Igor? Daqui a pouco eu vou até falar dessa questão aí hoje que aconteceu lá na escola. Eu vou até compartilhar aqui com a igreja. E assim, meu sonho era ser professor. Eu amo ser professor. E eu estudei, fiz 5 anos em bacharel em teologia. Depois fiz 3 anos de história. Depois me formei em filosofia. Depois eu fiz pós-graduação em metodologia de ensino de história. Depois eu fiz pós-graduação em história e cultura afro. Depois eu fiz outra pós em teofísica. Aí depois eu estou concluindo agora a pedagogia. Eu tenho um monte de cursos. Eu passei a minha vida inteira estudando. Por quê? Porque o que eu queria, o que eu desejava, o que eu mais almejava na minha vida era ser professor. E nós somos impulsionados pela vontade. Eu vou trazer isso para Schopenhauer daqui a pouco. Schopenhauer é que vai falar isso de uma forma assim sensacional, embora ele seja extremamente pessimista, na minha opinião, mas Schopenhauer agrega muito assim na nossa cosmovisão de vida. E a minha vontade era entrar em sala de aula. E quando eu entrei na sala de aula, que alegria, que momento glorioso, que momento majestoso, que momento rico. Porém, essa felicidade durou apenas alguns instantes, pois da segunda aula, quando eu fui dar a segunda aula, já não tinha o mesmo sabor, já não tinha o mesmo gosto da minha primeira aula. E quando eu fui dar a terceira aula, eu já não tinha o mesmo gosto da segunda e nem mesmo da terceira, e com o passar do tempo você vai perdendo isso e novas vontades vai surgindo, novas vontades vai aparecendo. Por isso que Schopenhauer fala que viver é um eterno sofrer. Viver é um eterno sofrer. Porque nós, como seres humanos, nós procuramos vencer esse vazio existencial nos prendendo a um excesso de atividades que nem nós sabemos o porquê que nós fazemos elas. Mas o que nós queremos de fato é nos sentir vivos. Então eu amarro, eu me prendo a essas coisas para, de alguma forma, eu estar bem comigo mesmo. Por que eu quero estar bem comigo mesmo? Porque eu não quero reconhecer que estou triste, eu não quero reconhecer que eu estou chateado. E aí eu volto, eu retorno
com aquele conselho. Tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Tome cuidado com o excesso de atividades e assim você ficar impossibilitado, ficar impedido de ter a alegria de viver. E o vazio existencial, ele vai trazer alguns sintomas. Quando você passa a ter esse vazio existencial, isso vai ser demonstrado por meio de alguns sintomas. A raiz do negócio, a raiz do problema é o vazio existencial. Mas quando você tem ele, você vai ter um sentimento chamado deslocamento. O que seria deslocamento, pastor? Deslocamento é aquela sensação de que você vive fora do seu tempo. É aquela sensação em que você não encontra, em que você sente que não encontrou o seu grupo, não encontrou a sua turma. É uma sensação em que você fala assim, olha, no meu tempo isso seria melhor. Esse grupo não se identifica comigo. E na verdade nenhum grupo se identifica com você. Um dos sintomas do vazio existencial é o deslocamento. Depois vai ter outro, que é algo chamado desorientação. O que seria a desorientação? É quando a pessoa, eu vou usar o termo nós, eu vou usar o pronome nós, é quando nós não sabemos o que nós queremos para a nossa vida. E o sentimento de desorientação, esse sintoma, faz com que você se sinta perdido. Consequentemente, você vive de forma desconfortável. Consequentemente, você vive de forma retraído. Então, veja, diante do vazio existencial, você vai se sentir deslocado, você vai se sentir desorientado. Terceiro sintoma, você vai se sentir melancólico. Melancólico é quando você fica triste, sem uma causa específica. É quando você fica triste e nem você sabe o motivo. É quando você tá feliz, você tá alegre. O Igor tá me assistindo aí, né, Igor? Quando nós saímos de uma sala de aula, né? E aí você tem aquela sensação, poxa, eu consegui dar aula. E você sai alegre, motivado. Mas do nada, quando você sai de uma sala e entra em outra, ou de repente quando você vai até mesmo embora, do nada você fica triste e você não entende. Isso é um sintoma da melancolia. Então veja, deslocamento, desorientado, quando você tem o vazio existencial, você se sente deslocado, você se sente desorientado, você se sente melancólico. E outra coisa também, você vai ter um outro sintoma que nós denominamos de decidofobia. Decidofobia. O que seria a decidofobia? A decidofobia é quando você se sente incapaz de tomar decisões na sua vida. É quando você liga o Netflix e você tem tantos filmes para assistir, mas você não sabe qual escolher. E aí alguém tem que escolher por você. Se você não tomar a decisão na sua vida, alguém toma por você. E a pessoa sofre de decidofobia. Eu não sei o que escolher, eu não sei para qual caminho andar, eu não sei para qual caminho trilhar, eu não sei para qual caminho eu devo andar. Quando você tem o vazio existencial, você passa a se tornar e a ter também um sentimento de ansiedade. É um sentimento em que você se sente atrasado. É um sentimento em que você se sente triste por não realizar algo. É aquela sensação
de que algo tem que ser feito, algo tem que ser realizado para que a tua vida de alguma forma tenha significado, mas nem você sabe o que é esse algo. E isso te incomoda, e isso te traz uma tristeza enorme, e isso vem ao encontro também algo chamado incompletude, que é um outro sintoma também desse vazio existencial, porque a incompletude é esse sentimento onde faz com que você compreenda, faz com que você perceba que você tem tudo, mas ao mesmo tempo parece que você não tem nada. Por quê? Porque você compreende que precisa de algo para te completar, mas nem você sabe o que é esse algo. Nem você compreende o que é que você está se sentindo. Então você se sente incompleto. Você se torna uma pessoa com um sentimento de ansiedade, com um sentimento de atrasado, um sentimento de pessoa incompleta, uma pessoa que não consegue decidir, uma pessoa melancólica, uma pessoa deslocada do seu tempo, deslocada do seu estágio de vida. Você se sente uma pessoa desorientada. Você se sente uma pessoa robótica. O que seria uma pessoa robótica? É quando você tem a sensação de agir de modo rotineiro. Todo dia é sempre a mesma coisa. Todo dia você fala a mesma coisa. Você vive igual um robô. Você vive igual um robô. Você acorda o mesmo horário, sempre dorme o mesmo horário, sempre faz as mesmas coisas de sempre. E isso é desafiador, esse negócio é torturador. Esse negócio machuca nós. Quando nós temos o vazio existencial, os sintomas vão sendo demonstrados, os sintomas vão aparecendo e o reflexo é esse. Você se sente, na verdade, uma pessoa robótica. Com isso, você passa a ser uma pessoa exigente consigo mesmo, que nós entramos em um outro sintoma que eu denomino como exiguidade. O que seria a exiguidade? É aquele sentimento de estar aquém das suas capacidades. É aquela sensação em que você pensa consigo mesmo que você poderia estar realizando mais. É aquela sensação que você tem que poderia estar fazendo muito mais. E diante desse emaranhado de sintomas que o vazio existencial traz para a nossa vida e reflete nas nossas ações, nós compreendemos que a nossa vida não tem sentido. Nós compreendemos que nós temos uma vida, mas que na verdade não é uma vida. E você luta, você vive tentando encontrar um sentido, você vive tentando encontrar uma resposta, e aí você se atira para tudo. É show, é balada, é bar, é pornografia, sexo, trabalho, estudo, faculdade, escola. E isso é alegria momentânea, é alegria ali, mas depois isso acaba, isso se encerra e volta de novo tudo o que está acontecendo. Compreender o sentido da vida é pensar sobre o propósito de existir. O que é que faz com que eu acorde cedo para ir para a igreja? O que é que faz eu acordar cedo para estudar, para trabalhar? O que é que faz isso? Isso é o vazio existencial. O vazio existencial tem esse poder
tem essa capacidade de trazer sérios prejuízos para a nossa saúde emocional. E aí eu transfiro esse vazio existencial para Schopenhauer, porque Schopenhauer, ele era um ateu. Eu não vou me ater aqui à biografia do Schopenhauer, até porque mais importante do que a vida dele foi os seus escritos. E o Schopenhauer fala que viver é sofrer. Alles Leben ist Leiden. Viver é sofrer. Ó, eu vou mostrar a foto do Schopenhauer, ó, irmãos. Esse daqui é o Schopenhauer, tá bom? Olha só, Sam. Tá vendo, Sam? Parece, hein, Sam? Parece com você, hein, Sam? Quando tá bravo, hein? Brincadeira à parte, Sam. Tô brincando. Ó, o Schopenhauer, ele fala, olha, viver é sofrer. Viver é sofrer. E por que ele fala que viver é sofrer? E aí, agora eu vou me ater à filosofia e o pensamento de Schopenhauer. Eu sei que é meio filosófico esse negócio, tá, irmãos? Mas, na medida do possível, eu estou tentando aqui clarificar esse assunto e é importante para os irmãos. Para Schopenhauer, viver é sofrer. Por quê? Porque o conhecimento das coisas que temos hoje não pode ser contemplada de forma real, de forma plena. Para Schopenhauer, o conhecimento das coisas é de como nós as percebemos. O que Schopenhauer está querendo dizer com isso? É assim, o que é que você conhece o Sol? Não, você não conhece a realidade do Sol. Não dá para nós sabermos como de fato é o Sol. O que você consegue compreender do Sol é o que você percebe dele, é o que ele emite a você. Samuel, vou dar um exemplo do Samuel. Eu conheço o Samuel real, de forma plena? Não. O meu conhecimento que eu tenho do Samuel é daquilo que eu percebo dele, é da forma como ele se apresenta a mim. Então, você conhece alguém, você conhece o objeto, você conhece o que está na sua frente por meio da percepção, mas nunca de forma real. Você consegue compreender 1% da real situação do que aconteceu. Um outro exemplo. Eu estou atravessando uma avenida e eu vejo um acidente de carro. A compreensão que eu vou ter disso é mínima. Por quê? Porque a realidade do fato em si eu nunca vou compreender plenamente. O que eu vou entender é apenas uma percepção de acordo com aquilo que me foi apresentado. Por isso que essa percepção faz com que, na visão de uns, determinado motorista estava certo, e na visão de outros, o motorista B é que estava correto. Nós temos um conhecimento de acordo com a nossa percepção, de acordo com o que nos é apresentado. Sendo assim, para Schopenhauer, nós, seres humanos, somos movidos por algo chamado vontade. Diferente do que nos ensinou
do que nos foi ensinado durante o período do ensino médio. Porque durante o período do ensino médio eu ouvia e eu ouço até hoje, é ensinado até hoje, que o ser humano é movido por meio da sua racionalidade. Que o homem pensa, que o que nos diferencia dos animais é que nós somos seres racionais e os animais são seres irracionais. Portanto, o que a ciência nos passa é que o homem é movido pela sua racionalidade. Mas para Schopenhauer, não é a racionalidade que move o homem. O que move o homem é algo chamado vontade. E vontade está ligado a algo inconsciente e não a algo consciente. Para Schopenhauer, vontade é irracional. Vontade, embora você responda a sua vontade de forma consciente, ela nasce de forma inconsciente. No entanto, o Schopenhauer vai influenciar o Freud, que vai desenvolver a teoria da psicanálise. O Schopenhauer, depois o Nietzsche vai discordar do Schopenhauer aqui, ele vai influenciar o Kant, enfim. Mas o que Schopenhauer está querendo nos dizer? Que nós somos movidos pela nossa vontade e não pela nossa consciência, não pelo nosso intelecto. E a vontade é cega, a vontade é irracional e ela nos faz sofrer quando ela não é atendida. Eu vou dar um exemplo. O que Schopenhauer está querendo nos dizer? Que você sabe disso, né? Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você fez uma coisa errada sabendo que era errado, que não era para você fazer. Mas por que é que você fez? Porque você teve vontade. O que é que justifica um homem abrir mão do seu matrimônio? O que justifica um homem trair a sua esposa, sabendo ele que isso é errado? Racionalmente, isso não tem lógica nenhuma. Mas por que ele faz isso? Porque ele é impulsionado pela sua vontade. Para Schopenhauer, nós somos movidos pela vontade. E é por meio dela que nós tentamos encontrar um sentido da vida. É por meio dela que nós tentamos encontrar uma resposta que venha satisfazer a angústia dos nossos corações. A vontade faz nós desejarmos aquilo que não temos. E ao mesmo tempo, a vontade faz nós mantermos aquilo que conseguimos. Então, olha que loucura para Schopenhauer. Para Schopenhauer, a nossa vida é tão sofrida, a nossa vida é tão triste, porque ou nós estamos lamentando pelo que nós perdemos, por isso que a vida é um sofrimento. Então, ou você está lamentando pelo aquilo que você perdeu, porque o que é a vontade? A vontade faz nós desejarmos aquilo que não temos, a vontade faz mantermos aquilo que estamos conseguindo. Então, ou estamos lamentando pelo que perdemos, por isso que a vida é um sofrimento, ou nós passamos a vida inteira lutando para conquistar algo que nós queremos de acordo com a nossa vontade. E quando nós queremos,
a alegria, a felicidade dura alguns instantes da nossa vida. Para Schopenhauer, a felicidade, olha que interessante isso. Para Schopenhauer, a felicidade, e ele vai dizer isso aqui, ó, no seu livro aqui, ó. Para Schopenhauer, a felicidade é como que se você desse esmola para um mendigo. O que isso significa? Significa que felicidade é como você dar esmola ao mendigo. É algo que alivia a sua fome. Dá a ele um novo dia para... Dá a ele uma nova oportunidade para viver. Mas não o tira da sua situação. E é isso que a felicidade faz, de acordo com Schopenhauer. Ela é uma esmola que a vida nos dá. Onde, por meio dela, nós temos apenas mais um dia para viver. Tem uma frase dele que diz assim, ó, eu até anotei aqui, ó. A alegria ou dor excessivas sempre se baseiam em um erro e uma ilusão. Vou repetir. Schopenhauer fala assim, ó, a alegria ou a dor excessiva sempre é baseada em um erro ou em uma ilusão. Nós acreditamos que em algum momento, o que Schopenhauer está dizendo? Olha só que interessante. E aí, irmãos, nós estamos aqui pensando sobre a vida, tá? Eu li aqui o texto de Cristo e eu vou trabalhar minimamente no final, mas o que eu quero me ater é o que Schopenhauer está falando. Nós acreditamos, nós temos essa ilusão de que em algum momento da nossa vida, um acontecimento momentâneo vai nos causar uma grande alegria. Nós temos na nossa mente, assim, que em algum momento da nossa vida, alguma coisa vai acontecer que vai fazer com que nós venhamos nos sentir alegres para sempre. Mas para Schopenhauer, isso na verdade é uma ilusão. Para Schopenhauer, isso é um erro, pois achamos que a partir daí é que vai inaugurar um novo ciclo na nossa vida. Nós temos a ilusão de que algo vai acontecer, algo mirabolante vai acontecer e a nossa vida vai mudar e nós seremos completamente felizes. Porém, isso é errado, pois embora isso de fato aconteça, esse acontecimento mirabolante de fato venha a ser realizado, acaba. E depois volta tudo ao normal. Eu fiz uma pergunta uma vez em sala de aula que eu achei muito interessante, assim, uma reflexão que eu li, eu nem sei aonde que eu li isso, que fala o seguinte, né? Se nós fôssemos eternos, tá, irmãos? Supondo que nós não morrêssemos, supondo que nós viveríamos para todo sempre, nós iríamos querer fazer coisas que nós queremos fazer hoje, sendo nós finitos? Supondo que a sua vida fosse infinita, você iria querer ter uma formação acadêmica? Você iria querer trabalhar? Você iria querer ter uma pós-graduação? Isso é uma reflexão muito séria. Essa é uma reflexão muito importante. E Schopenhauer fala assim, frases do Schopenhauer, abre aspas, o meio mais seguro para não chegar a ser muito infeliz é não desejar ser muito feliz. Porque o que é que controla as nossas ações? É a vontade, de acordo com Schopenhauer. O que é que controla as nossas ações? É a vontade. Sendo assim, ninguém nunca vai ser plenamente feliz
o tempo todo. Você nunca vai ser 100% feliz 100% do seu tempo. Da mesma forma, ninguém vai ser 100% infeliz durante todo o tempo. Nós precisamos, de acordo com Schopenhauer, tomar cuidado com algo chamado positividade tóxica. Porque a positividade tóxica, ela nos ilude. O que é a positividade tóxica? Você ser positivo o tempo todo. Porque quando você vive em torno dessa positividade tóxica, você se ilude, porque você é como que se você é como que se nós não tivéssemos esforço para nada, que o dia de amanhã, né, o dia de amanhã vai ser uma alegria, e na verdade não é assim. A positividade tóxica, ela é tão ruim para as nossas vidas. E quando eu falo de positividade, é aquela pessoa que é positiva o tempo todo, sabe? Assim, ó, vai dar certo, vai dar certo. E aí, essa positividade tóxica anula o seu esforço, porque ela nos ilude. E somado a isso, a positividade, ela nos obriga a sermos felizes o tempo todo e a todo instante. E quando nós não ficamos felizes, nós ficamos maus, nós ficamos tristes. Por isso que Schopenhauer fala assim, olha, não seja uma pessoa positiva de forma tóxica. Aprenda a viver por meio da realidade. Seja fiel, seja sincero a você mesmo, porque o que flui dentro de você flui tanto o bem-estar quanto o mal-estar. O que flui de dentro de você é tanto a alegria quanto o sofrimento. Nós, irmãos, nós, eu vou falar aqui crentes, tá? Porque nós somos criados nós somos educados em uma doutrina cristã e nós aprendemos que crente não chora. Quando a pessoa morre, nós ouvimos as pessoas falando assim, né? Não, ele está no céu, ele está em um lugar melhor. Sabe assim, a pessoa tá passando fome, não tem o que comer. E aí você fala para ela, não, mas não tem o porquê de você ficar triste, porque Deus é contigo, Deus vai te abençoar. Essa positividade tóxica, e Schopenhauer é ateu, vocês já entendem aí por que Schopenhauer é ateu, né? Essa positividade tóxica faz com que nós venhamos descartar a tristeza. E quando ela bate no nosso coração, nós colocamos a culpa em fatores externos. E aí, quando nós depositamos a culpa no outro, nós perdemos a oportunidade de nos conhecermos a nós mesmos. A positividade tóxica nos força, ela nos obriga, ela nos ensina que a todo instante precisamos ser felizes, que a todo instante eu devo estar alegre, que a todo tempo eu tenho que estar feliz, pulando de alegria e tal e tal. E quando isso não acontece, eu me sinto um fracassado, eu me sinto um desnorteado. E o Schopenhauer ele fala, olha, uma vida onde não tenha espaço para o tédio, uma vida onde não tenha espaço para a tristeza, é uma vida onde que você não consegue refletir sobre você mesmo. Você não consegue refletir sobre o seu erro. Você não consegue refletir sobre a sua vida. E você só vai entender o que é paz de espírito quando você passar a experimentar o que de fato é tristeza. Por isso que ele tem uma frase que diz assim, ó, o meio mais seguro
para não chegar a ser muito infeliz é não desejar ser muito feliz. Isso é interessante, isso é incrível. O que o Schopenhauer está querendo nos ensinar, o que o Schopenhauer está querendo nos dizer é que nós só temos condições de entender o que é felicidade se nós aprendermos a receber de bom grado a tristeza. Nós só vamos entender o que é a vida quando nós aprendermos a entender o que é a morte. Nós aprendermos que a nossa felicidade não tem que ser comparada com a felicidade de ninguém. E nós fazemos muito isso por meio da internet, nós fazemos muito isso por meio das redes sociais. É sério, irmãos. Sabe por que nós comparamos nós comparamos a nossa felicidade com a felicidade do outro por meio das redes sociais. Por quê? Porque nós nos escondemos atrás de fotos. Nós nos escondemos atrás de postagens. E aí o Schopenhauer fala, olha, a alegria da vida está na autenticidade. Está em ser quem de fato você é. Eu mesmo reconheço com muita franqueza o que eu sou bom e no que eu não sou bom. Eu reconheço com muita franqueza o que eu preciso, o que eu não sei e preciso aprender e aquilo que eu não sou bom. E isso é uma virtude, isso daí faz um bem emocional para mim enorme. Por quê? Porque qual é a lógica? Qual é o objetivo da tristeza? É fazer você, que é a máxima socrática, na verdade, né? Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E aí nós ouvimos no nosso dia a dia, né, irmãos? Aquela pergunta assim, querer é poder. Será que isso é verdade? Querer é poder? Para Schopenhauer não é verdade. Querer não é poder. Por quê? Porque o querer é consciente. Vontade é irracional. Vontade é algo inconsciente. Da mesma forma, Schopenhauer fala, da mesma forma que um leão é movido pelas suas vontades, o ser humano, de algum modo, também é movido pela sua vontade. O querer, a vontade, o desejo se manifesta em todos os seres. A vontade é cega, a vontade é irracional. Para Schopenhauer, para Schopenhauer, o que conduz a nossa vida não é a racionalidade, e sim a vontade. É sério. E aí, olha só que interessante, né? Eu acordo umas 5h30 da manhã, 5h40 para ir trabalhar. Aí eu acordo e qual é racionalmente falando, né? Eu tenho que me levantar, me trocar e ir trabalhar. Só que aí eu falo assim, não, eu vou dormir mais 10 minutos aqui. Ou seja, o que é que está falando mais alto? É a minha vontade ou a minha racionalidade? É a minha vontade. Schopenhauer está errado? O que é que move o homem? É a minha racionalidade? É o meu lado racional, o meu lado coerente do negócio? Ou é a minha vontade? Porque a razão não segura as nossas vontades. Nós somos descontrolados. Nós somos descontrolados pela nossa vontade. A vontade nossa faz com que nós venhamos fazer coisas que nem nós acreditamos que fizemos depois que a realizamos. Schopenhauer fala assim, ó, mesmo no menor inseto, a vontade está completa e totalmente presente.
Ele quer o que ele quer, tão decisiva e completamente quanto o ser humano. Schopenhauer diz: a vontade é um cego robusto que carrega um aleijado que enxerga. A vontade nos carrega. E nós somos esse aleijado que somos carregados pela vontade. A conquista, e aí o Schopenhauer fala algo incrível, irmãos. Schopenhauer fala algo incrível. Por quê? Porque nós somos movidos pela nossa vontade. Só que quando nós conquistamos, quando nós temos aquilo que nós lutamos para ter, nós passamos a entender o que é tédio. E aí, quando nós temos esse tédio, o que é esse tédio? Que é esse vazio existencial que eu falei para os irmãos. E quando você tem esse tédio, para você passar a tampar esse tédio, você passa a ter uma nova vontade. E aí você vive esse ciclo de vontade, conquista, tédio, nova vontade. Conquista, tédio, nova vontade. Conquista, tédio. E nessa conquista você tem a ilusão de que você vai ser plenamente feliz, mas não é. E aí você muda, você fica extremamente triste e se decepciona com a vida. E aí, para Schopenhauer, o cara também é triste, não só apenas o cara que está lutando para ter, mas aquele que tem tudo também é triste, porque ele não tem esforço para fazer absolutamente nada. Então, por isso que Schopenhauer fala, viver é um eterno sofrer, tanto para aqueles que não têm, quanto para aqueles que têm, porque aqueles que têm sofre com o tédio o tempo todo. E aquele que não tem é movido pela vontade. E quando ele conquista, ele tem alguns instantes de felicidade, mas logo depois ele passa a conviver com o tédio e posteriormente ele vive com vontade de novo. E aí o Schopenhauer ele nos dá algumas... ele nos traz 3 caminhos para nós lidarmos com isso. Eu vou encerrar aqui, tá? A primeira delas é a ética. O que seria a ética? A ética, e eu diria, irmãos, tá, que assim, o caminho para vencer o tédio, a angústia, são caminhos que Cristo nos ensinou no Evangelho. São caminhos que Cristo nos ensinou no Evangelho. O primeiro deles é a ética. Mas a visão de Cristo Jesus é a empatia. Por quê? O que é ter empatia? O que é ter ética para Schopenhauer? Schopenhauer usa a expressão ética, Cristo usa a expressão empatia. Mas é você ter compaixão, é você olhar para o outro e então, ao invés de você procurar satisfazer a sua vontade, ao invés de eu procurar satisfazer a minha vontade, eu satisfaço a vontade do coletivo. Eu faço o que faço não pensando em mim, mas eu faço o que faço pensando no outro. Eu faço o que faço pensando no próximo. Primeira solução é essa. Segunda, por que essa solução é benéfica? Porque você tira o olhar de si e olha para o outro. Segunda, é o ascetismo. É claro que Cristo não ensinou nós vivermos de forma ascética, mas o que o filósofo está querendo nos dizer? É você tomar consciência dos seus desejos, tomar consciência daquilo que você quer e passar a ter uma vida onde que em alguns momentos você precisa se isolar. Em alguns momentos você precisa se afastar para olhar dentro de si e receber de bom grado, receber com carinho a tristeza, receber de bom grado a angústia, receber de bom grado
o vazio existencial. E a terceira e última solução que Schopenhauer nos apresenta é por meio da arte. É quando você contempla o belo, é quando você contempla a metafísica. O que é metafísica? É aquilo que está além da física. É quando você ouve um louvor, é quando você ouve um cântico do cantor cristão. Por quê? Porque isso faz bem à sua alma. Isso arrebata o seu coração. De modo geral, irmãos, o que eu tenho para falar aos queridos irmãos, inclusive Schopenhauer, ele tem influência do existencialismo, é que assim, a liberdade, nós somos livres para fazer tudo. E nós somos tão livres para nós fazermos o que quiser, que isso de alguma forma traz e faz com que nós venhamos nos sentir tristes. Antes eu tinha locadora, nós tínhamos locadora. E nós pegávamos um filme para assistir, era uma alegria danada. Você assistia o filme 10 vezes, né? Decorava até as falas do filme. Você sabia o filme de cor e salteado. Hoje você tem um compêndio enorme, um cardápio de filmes enormes, mas não tem a mesma alegria de antes, porque você não consegue escolher. Viver é um sofrer na linguagem de Schopenhauer. E aí o Kierkegaard, que vem logo depois de Schopenhauer, que vai trabalhar em cima do existencialismo cristão, ele vai falar o seguinte, olha, de fato, a liberdade traz angústia aos nossos corações. Por isso que é necessário nós darmos um salto na fé. E eu encerro aqui. O que seria o salto na fé? O salto na fé é justamente isso. É você. Sabe quando você está numa ponte, aí tem um buraco, aí você tem que pular para outra ponte. Aí você vai correndo e pula. Só que a diferença na linguagem, na fala do Kierkegaard, é que quando você pula, não tem essa ponte. Você vai pular na fé. E é isso, é você pular em Cristo. E quando você pula em Cristo, você tem a alegria de viver ao lado do Senhor. Eu volto a dizer o que Schopenhauer falou e eu concordo com ele. O sofrimento nunca vai ser eliminado. Enquanto Cristo não voltar, o sofrimento, a dor, a angústia, o vazio existencial não vai ser eliminado. Mas com Cristo, ele pode ser sim amenizado e diminuído. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus, tá bom? Eu quero saber se tem algum comentário, se os irmãos querem compartilhar algo, para que assim nós venhamos encerrar. Eu vou pedir, por gentileza, se tiver algum comentário e eu não estiver vendo, a Evelyn, tira uma, por favor, o Evelyn, a irmã Dulce, alguém que está nos assistindo, tira um print e me manda no meu particular, e aí eu vou tentar responder, né? Tentar aí dar um retorno aos irmãos, tá bom? Tem alguma fala? Os irmãos querem compartilhar algo? O Igor falou aqui, ó, boa noite, meu amigo. Vazia igual a mente. Desses professores falam mal do trabalho do outro. É porque hoje, irmãos, nós tivemos uma situação delicada lá na escola, com os professores falando mal, porque não falou de forma direta, né? Mas falou que nós, de um modo geral, assim, estávamos sendo muito bonzinhos com alunos. Eu não me importo, né? Para mim, isso é irrelevante, porque eu sou muito humanista. Bom, meus irmãos, de um modo geral, eu quero agradecer a todos vocês, tá? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela paciência, muito obrigado por nos permitir
chegar aí na sua casa e falar desse tema tão importante e especial. Tá bom, querido? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar e logo depois nós estaremos encerrando essa live. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Obrigado por termos nos dado sabedoria, tranquilidade, para nós abordarmos esse assunto de forma tão simples, mas profundamente aos nossos corações. Nos ajude, nos ensine, para que assim, ó Deus, nós venhamos lidar melhor com as nossas angústias, com as nossas tristezas. Enfim, Pai, cuida de tudo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.